Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Macedo, eu sou técnico em eletrônica e informática. Estou aqui com mais um vídeo para vocês, aqueles colegas de profissão, aqueles que estão começando agora na área, que gostam de ver os nossos vídeos. Esse, na verdade, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo com a TV de plasma, porque, na verdade, eu trabalho com os três modelos de TV: TV de LCD, TV de LED e TV de plasma. Então eu vou dar uma explicação assim rápida, na verdade, só para lembrar algumas coisas técnicas desse TV, porque ele é um TV mais complexo para trabalhar. Inclusive eu conheço muitos técnicos aqui na minha cidade que não gostam e não pegam em TV de plasma porque acham que é muito complicado, muito difícil de trabalhar e terminam não pegando. Eu acredito também que na cidade de vocês talvez aconteça a mesma coisa, que as pessoas simplesmente não pegam em TV de plasma pela complexibilidade dos seus circuitos. Mas em um dos meus cursos que eu tenho no meu site, eu tenho um curso que ensina, na verdade, orienta vocês a como trabalhar com TV de plasma. Primeiro segredo, pessoal, de qualquer tipo de equipamento para você consertar, primeiro vocês têm que conhecer o equipamento. Não adianta eu dizer, olha pessoal, troque a peça tal que vai funcionar. Você vai ser um simples trocador de peça e não é a finalidade dos nossos vídeos e dos nossos cursos fazer com que você seja um trocador de peças. Não vai adiantar nada, você tem que aprender a identificar o circuito, identificar o sintoma e o defeito do seu aparelho, para que com essa análise técnica fique mais fácil a identificação do defeito do seu equipamento, certo? Eu gosto sempre de repetir que esses vídeos que eu faço, que eu coloco no YouTube, na verdade, são vídeos para profissionais da área da eletrônica. Eu não aconselho aquelas pessoas que visitam os nossos vídeos a tentar consertar qualquer tipo de equipamento que eu dou aula aqui sem ter um curso prévio de eletrônica, porque certamente vocês vão ter algum tipo de problema, ou pode levar um choque, ou podem mesmo danificar permanentemente o seu equipamento. Então, digo de novo, não aconselho as pessoas curiosas a mexerem em equipamento eletrônico, porque não vai dar certo, ok? Se por outro lado você gosta de eletrônica, você tem interesse em aprender como consertar um equipamento e quer estudar para se tornar um técnico em eletrônica, pronto, aí é o primeiro passo para que você possa começar uma nova caminhada. Esses vídeos que eu coloco para vocês são vídeos para ajudar aqueles profissionais que moram muito longe das capitais e que muitas vezes não têm condição financeira de, por exemplo, ir para São Paulo para pagar um curso de 1.000, de 2.000, de 3.000. Então por isso que eu coloco essas videoaulas para ajudar os técnicos. Volto a repetir, meus vídeos são destinados a técnicos profissionais na área de eletrônica e de informática e para aqueles alunos que estão começando a estudar e a querer aprender a se tornar um profissional na área de manutenção, tá bom? Só para esclarecer, porque alguns poucos colegas que questionam isso aí, mas está aí a explicação. Então vamos começar a aprender, ou pelo menos revisar, como funciona uma TV de plasma, certo? Eu vou pegar a câmera agora, porque eu estou filmando sozinho, pessoal. Ela vai tremer um pouquinho, mas depois estabiliza, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona uma TV de plasma, certo? Vamos lá. Pronto, ó. Aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem bem. Aqui eu já tenho um TV de plasma aberto, certo? Eu vou falar de parte por parte de cada circuito. Essa daqui é uma TV LG 50PB560B, é o modelo dela, 50PB560
B de bola. O que é que acontece com essa TV? Essa TV chegou aqui para mim, ela ligava, você vê lá na frente que o LED vermelho, que é o LED do standby, quando você aciona o power, ele arma a fonte, você ouve o traco, que é na verdade o barulho do relé da fonte, armando, fica verde e logo em seguida volta a ficar vermelho de novo. Então, para que vocês se habituem, para quem ainda não sabe disso. Sempre, independente do tipo de TV, que você ligar um equipamento que trabalhe com controle remoto, tem um LED do standby que sempre vai ser vermelho. Ele armar, ficar verde e desarmar logo em seguida e ficar vermelho, pode ter certeza que existe um curto-circuito em alguma parte do seu equipamento, certo? Eu vou fazer uma revisada aqui rápida, quais são os circuitos que tem uma TV de plasma, certo? Então aqui, ó, inicialmente nós temos essa placa aqui, ó, essa placa que eu tô com esse estilete azul, certo? É uma placa grande, certo? Essa placa aqui onde tem esse chope, esses transformadores, certo? Aqui uma placa da fonte dessa televisão. É uma placa bem grande, bem robusta, porque na verdade TV de LED, TV de plasma, ela precisa ter uma placa mãe, uma placa de fonte mais robusta, porque ela consome mais energia. Daí o tamanho dela, que você fica até com medo de consertar, mas não tem nada a ver, é uma fonte como outra qualquer. Se você conserta uma fonte de uma TV de LCD, você vai consertar qualquer tipo de fonte. Para isso o técnico precisa ter um curso de fonte chaveada. Inclusive um dos meus cursos que eu tenho, que eu coloco no meu site, é cursos para fazer a manutenção de fonte chaveada. Para quem ainda não tem experiência, pessoal, eu aconselho a fazer, porque vai lhe dar uma experiência muito boa, certo? Essa placa da fonte aqui, ela é responsável por alimentação de todos os circuitos da TV, certo? Aqui eu tenho alguns cabos, ó, certo? Olha, esse cabo aqui que vocês estão vendo, cinza, sai da placa da fonte, vai para a placa YSUS, que eu vou falar já nela. Esse cabo vermelho e azul, ele vem para a placa aqui embaixo, para a placa ZSUS, que eu também vou falar já nela. Esse cabo aqui é o cabo de AC, certo? Ele vai para a tomada de AC, que fica aqui embaixo, certo? Por aqui vai entrar 110 ou 220 volts, certo? Eu tenho aqui a fonte primária, certo? Onde vai ser retificado através de uma ponte de diodo que está aqui atrás, e vai jogar tensão contínua para o circuito, para que possa ter as tensões secundárias também. Pronto, aí está a placa da fonte. Qual a segunda placa que eu vou mostrar para vocês? Essa placa daqui, ó, essa placa daqui verde, ó, certo? Ó. Essa placa verde, ela é muito grande, por sinal. Essa TV ela é mais antiga, por isso que ela é tão grande assim. Essa placa é a placa principal. É a placa onde você vai ter o processamento de todos os sinais da sua TV, certo? Aí eu tenho áudio, tenho vídeo, tenho processamento de dados, tenho tudo aí. Então, se sua TV ligar, por exemplo, não tiver sintonizando canais, pode ser ela que está com problema, porque aqui eu tenho a parte do tuner, do varicap, tenho um processador, tenho várias coisas. Tem uma placa muito importante, porque através dela que todos os sinais passam por aí, por essa placa, certo? Do lado de cá, essa placa aqui verde, menor um pouquinho, ó, que tem esse dissipador grande, que esquenta muito por sinal, é a placa ZSUS. Essa placa ZSUS, ela é conectada a dois cabos laranja, dois cabos flat, que vai para a tela de plasma, certo? Ela trabalha com luminância, juntamente com a placa YSUS, que é a placa que tem do outro lado, do lado direito. Essa placa daqui, ó, que está aqui por trás, é a placa YSUS. É uma placa também muito importante, dá muito defeito nessa placa daqui, que ela trabalha também com luminância. Conectada essa placa YSUS, eu tenho essa régua
aqui, que são os drives Y, certo? É uma placa buffer Y, ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flats, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho 8 flats, na verdade, que vai alimentar o circuito da tela no sentido horizontal, por isso que eu chamo de Y. Então aqui uma placa buffer Y, que ela alimenta a tela no sentido horizontal. Então um defeito que acontece muito, tem uma linha, vamos dizer, de uns 20 centímetros, 10 centímetros, no sentido horizontal, lá na frente da tela, de ponta a ponta. Um desses drives aqui, ó, pode estar ruim. Você pensa que é a tela, mas na verdade pode ser esse drive Y aqui, ó, com problema. E esse drive Y, essa placa buffer, ela é ligada diretamente na placa Y-SUS também, que vai trabalhar com luminância. Defeito: a tela acende, liga, mas o brilho está bem pouquinho, o contraste quase não existe. Tanto a placa Y-SUS quanto a placa Z-SUS, ela trabalha com luminância, então qualquer uma das duas pode causar defeito de brilho na tela, certo? Aqui embaixo você vai ver só um pouquinho uma placa, uma régua também verde, que na verdade são duas. Uma aqui, ela vai por essa extensão toda por trás, que eu não vou tirar, muito trabalhoso. E outra aqui, ó, é a segunda, que é a placa buffer X. Ela trabalha no sentido vertical, nesse sentido aqui, ó, certo? Então a placa buffer X, ela trabalha no sentido vertical de montagem da imagem, e o buffer Y trabalha no sentido horizontal, certo? Isso lá no nosso curso a gente explica isso tudo direitinho, para que o técnico possa ter conhecimento do que é e o que não é cada circuito. Atrás dessa estrutura de metal aqui, ó, fica lá atrás, não dá para ver daqui, tem uma placa menor, que é uma placa que nós chamamos de placa controladora, mas eu tenho uma aqui para mostrar para vocês, só um minutinho. Ó, essa daqui, ó, certo? É uma placa controladora, ela fica por trás da placa principal, e o que é que ela faz? Ela controla todos os dados que vem de um circuito para outro. Então essa placa também dá defeito, dá muito defeito. Ela controla sinal de vídeo, LVDS, luminância, tudo passa por ela. Então é uma placa que realmente ela termina dando muito problema, e os técnicos têm que ficar atentos, certo? Isso aqui, pessoal, foi só uma explicação rápida. Eu sei que vocês já sabem disso, mas foi só para dar uma lembrada e para ajudar aqueles técnicos que ainda não tem muita experiência de como consertar uma placa de TV de plasma. Detalhe: qual foi o problema dessa televisão que eu falei? Ligava, a fonte armava e logo em seguida desarmava, entrando na proteção. Quando você liga um TV que ela arma, o LED fica verde e desarma, fica vermelho, ele entrou no circuito de proteção. O que é circuito de proteção? Circuito de proteção é um circuito que ele faz com que a fonte desarme, para que não cause um problema ou um curto maior lá na frente, certo? Agora, como fazer os testes para identificar qual dessas placas vai ser o circuito defeituoso? Muito simples. Uma dica que eu dou para os colegas é o seguinte: tá desarmando. Então o que é que ele faz? Ele vai ter que desligar o cabo de energia, claro, né, para poder fazer esses testes. Eu chego aqui, ó, puxo o cabo, desligo. Então eu tenho a opção: ou eu vou desligar primeiro a placa Y-SUS, ou vou desligar primeiro a placa Z-SUS, para ver se uma das duas está com defeito. O que foi que eu fiz nesse caso aqui? Com a TV desligada, eu desconectei esse cabo, ó. Esse cabo daqui, ele sai da placa Y-SUS e vai para a placa da fonte. Então eu desliguei ela. Você imagina que ela está desligado. Botei o cabo de energia, a fonte armou e desarmou. Se eu desligar a placa Y-SUS, ligar e o curto permanecer, quer dizer, teoricamente, que essa placa não é o motivo do curto-circuito, certo?
coloquei de novo o conector, certo, aqui na placa do cabo, e fiz agora, lembre-se que o cabo tem que estar desligado, viu, para tirar os conectores. Da segunda feita eu desliguei o cabo da placa ZSUS, que é que fica do lado direito. Quando eu liguei, botei o cabo, liguei, a televisão armou e não desarmou mais. Então, seguindo o raciocínio do que eu expliquei para vocês, qual a conclusão que vocês chegam? Se eu desliguei essa placa, liguei e a televisão, o curto sumiu, quer dizer que o curto está na placa ZSUS. Então você tem dois caminhos e duas soluções. Ou você troca a placa ZSUS ou você conserta a placa ZSUS. Para consertar uma placa eletrônica é necessário que você seja um técnico em eletrônica e que tenha um bom conhecimento para poder identificar o circuito, certo? Essa daqui, pessoal, olha, foi a placa que eu identifiquei que estava em curto. Ela tem um circuito integrado aqui, ó, que tem muitos pinos. Eu já vou adiantando para vocês. É muito difícil tirar esse circuito integrado fora. Eu tirei com muita dificuldade, usando estação de solda, um bocado de coisa, mas mesmo assim alguns componentes ainda ficaram tortos, quebrei uns dois aqui, mas está em curto de qualquer forma. Vocês têm que ter um equipamento de solda muito bom, porque essa placa trabalha com face dupla, está em solda tanto desse lado como do outro, então não é fácil tirar. Aqui, ó, você tem um componente, um circuito integrado, um circuito integrado de potência, é um STK 795820. STK 795820. Esse circuito integrado, ele entra em curto, como esse aqui realmente está. Então eu tinha outra placa ZSUS, então eu coloquei outra minha, tá beleza. Depois eu vou consertar com calma. Quando vocês pegarem uma placa dessa, olha, vocês vão ver isso daqui é um diodo, aqui é diodo também, ó, tem D, 5, D3, mas vocês devem ter também transistor, justamente, ó. Diodo, ó, tem no escrito na serigrafia D1, D4. Mas aqui, ó, no meu dedo já é Q16, Q18. Normalmente, esses transistores são transistores MOSFET. Então, eu aconselho aos técnicos a testarem todos os componentes da placa que podem ser testados, diodo, capacitor. Esses capacitores eletrolíticos estão aqui, eles ressecam muito, então tem casos que você precisa trocar, entendeu? Porque pode não ser o STK, pode ser qualquer circuito aqui, transistor, capacitor, diodo com defeito. Isso daqui eu vou consertar ele e para colocar em outra TV depois com o tempo. Por enquanto ela vai servir aqui de sucata, porque é importante que o técnico tenha sucata para poder trabalhar, certo? Então, foi o que eu fiz. Troquei a placa ZSUS e vamos ver qual é o resultado. Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu aumentar aqui o volume. Como tem passaporte europeu e livre acesso, milhares de rebeldes voltam. Pronto, então tá aqui, ó. A televisão tá funcionando, tá pronta, certo? E eu já vou entregar para o cliente. Eu só estava esperando fazer essa aula para poder passar para vocês. Um detalhe importante antes de terminar a aula, ó. Toda TV de plasma, ela tem uma etiqueta aqui atrás com o modelo no caso daqui da tela, né? PDP 42X3. Ela tem alguns dados que é importante, ó, all voltage. Ela trabalha com 5,2 volts DC, ou seja, tensão contínua. Duas tensões importantes que todo técnico precisa medir na TV de plasma é VA, vocês estão vendo aí, ó, que é 60 volts, e VS 185 volts. Essas duas tensões precisam existir e funcionar perfeitamente. Vamos ver onde é que a gente encontra isso aqui. Ó, você encontra tanto na placa da fonte, a serigrafia mostra, esse cabo vermelho e azul é o cabo que vai para a placa ZSUS. No primeiro pino do lado direito para o lado esquerdo, eu tenho 5 volts GNT VA
que é 60 volts, GND é terra, NC é nada consta, ou seja, não tem nada, e os dois últimos pinos da esquerda, VS, que é 185 volts. Então, como essa placa Zesus estava em curto, ela estava matando 185 volts do VS e o 60 volts do VA. Então, o bom dessas TVs é que vem tudo escrito, as voltagens, então dá para você medir tranquilamente. No conector do cabo que vai para a placa YSUS, de cima para baixo, eu tenho aqui, ó, VS, NC, GND, VA e 5 volts também, certo? Então dá para o técnico ver tranquilamente as tensões e tudo mais. Na placa da fonte, eu vou ter dois tripódes, ó, um deles é esse daqui, ó, que o modelo está mostrando, ó. Certo? Olha, em cima tem escrito VS ADJ, ou seja, ajuste de VS. Esse outro daqui, ó, VA ADJ e o tripode, ou seja, ajuste de VA. Então vocês só devem mexer nesses dois ajustes se vocês forem medir essas tensões nos conectores se tiver muito alterada ou se tiver alterada. O bom é que elas permaneçam na tensão realmente que existe e que foi determinado pela fábrica, né? Que no caso aqui, deixa eu ajustar aqui a câmera, que no caso aqui foi VA de 60 volts e VS de 185 volts, certo, pessoal? Então eu não vejo assim particularmente muita dificuldade para consertar uma TV de plasma. É mais complicado, não é mais tão simples como uma TV de LCD, uma TV de LED, que os circuitos são bem reduzidos. Mas se vocês estudarem, praticarem, se vocês tiverem placas como essas aqui, por exemplo, a placa Zesus que eu tirei, ela está em curto na verdade, mas eu tinha uma funcionando para testar, botei, funcionou, pronto, já vai com minha placa está perfeita, entendeu? Então tudo uma questão de força de vontade, de esforço do colega que está aí do outro lado, certo? Eu quero me colocar mais uma vez à disposição de todos os internautas, todos os meus colegas, e como vocês carinhosamente me chamam de professor, eu acho curioso porque tem gente do Brasil todo e até do mundo. Eu vejo lá no Analytics do Google, tem pessoas que visitam meus vídeos, Estados Unidos, Europa, Camboja, Nicarágua, se não falha a memória, Espanha, Itália, Portugal, entendeu? Então eu tenho assim pessoas que vêm do mundo todo e coincidentemente a grande maioria me chama de professor. Na verdade eu sou professor por formação, mas eu nem me coloquei aqui como professor, eu estou aqui como colega de vocês, que estou tentando passar um pouco da minha experiência para que possa, na verdade, ajudar o profissional da área. Volto a repetir, os meus vídeos foram feitos para profissionais da área. Os curiosos não tentem consertar porque pode dar problema, mas se vocês querem estudar para se tornar um bom profissional na área, nós estamos aqui à disposição. Visitem o nosso site, www.cursos.eletrônica-e-informática.com. Eu vou colocar na legenda para ficar mais fácil para vocês. Lá nós temos cursos nas áreas de eletrônica, informática, e temos uma área que vendemos placas para TVs, telas, uma série de coisas. Visitem, porque eu sei que vocês vão gostar. Peço para que vocês coloquem um like se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal se vocês ainda não estão inscritos e divulguem para os colegas, aquelas pessoas amigas que vocês sabem que gostam de eletrônica, para que eles possam também ter acesso a essas dicas que eu dou aqui para vocês, tá bom, pessoal? Eu quero agradecer por mais esse vídeo e em breve estarei colocando mais outro vídeo para vocês, tá bom? Um abraço.